Bom dia, chamo-me Carlos Salazar e sou médico da Unidade de Saúde Familiar de Ronve. Caminhar para o Equilíbrio é um programa elaborado por um laboratório farmacêutico Lilly e que nós pusemos em prática. Nós pegamos num grupo de doentes constituído por 15 elementos de cada vez e pegamos, quando digo pegamos, porque é uma equipa da Unidade de Saúde Familiar de Ronve constituída por 2 enfermeiras e por 2 médicos e tentámos transmitir a este grupo de doentes que tem uma doença que constitui, aliás, o maior número de doentes invisuais no mundo. Portanto, a cegueira é a maior causa que provoca essa doença. É ainda responsável por maior número de amputados não traumáticos a nível mundial. É aquela doença que enche os nossos serviços de hemodiálise com doentes com insuficiência renal crónica e é uma das principais causas de acidente vascular cerebral, vulgo trombose cerebral, hemorragia cerebral, ou até doença cardíaca isquémica, vulgo infarto do miocárdio. Essa doença é a diabetes. Portanto, o nosso objetivo com os doentes é fazê-los entender o que é a doença em si e a melhor forma de o controlar. Eu ficava contente se saísse daqui se vocês ficassem a perceber, pelo menos, o que é a diabetes. Imaginem, por exemplo, que vocês todos os meses iam pondo uma quantidade pequena de dinheiro de parte numa conta à ordem do vosso banco, passava um mês, um ano, 2 anos, e ontem ou hoje recebiam uma chamada do vosso gerente de conta e dizia-lhes assim: ó, Sr. Fulano tal, o senhor tem aqui 5.000 euros ou 10.000 euros à ordem, o senhor não nos queria pôr a prazo, pelo menos rendia-lhe alguma coisa. E você, tudo bem. E então quanto é que me oferece? Olha, como será um cliente bestial, a gente lhe oferece 2,5%. Assim, isso é cara bom. Então ontem o meu primo fez uma conta, dar-lhe 3,5%, o senhor vai-me dar 2,5%. Nem penso nisso. Realmente, pronto, então oferece-lhe 3,5%. E vocês ficam a pensar, ainda ontem li no jornal que há umas obrigações que vencem no próximo ano, que são compradas com 10% de desconto e para o ano tenho 10% de lucro. Não me parece. Vou pensar melhor. Portanto, se vocês têm essa preocupação em relação ao vosso dinheiro, muito mais preocupação devem ter em relação à vossa saúde. Suponho que para todos é muito mais importante que o vosso dinheiro, não é? As pessoas, quando pedem um desejo na passagem de ano, normalmente pedem que eu tenha saúde, depois dinheiro e algum amor, se vier por acréscimo, tudo bem. O que eu pretendo dizer é que vocês devem ser os gestores, quando digo vocês, os doentes, devem ser os gestores da sua própria doença. Não deixar que seja o médico a orientar. Aquele espírito orientativo, o senhor pode fazer isto, pode fazer aquilo, ou pode fazer aquilo outro, está proibido fazer isto, aquilo e aquilo outro. Não, o doente deve gerir a sua doença e o médico será apenas um consultor dessa doença. Porque se proceder assim, realmente o doente tiver consciência disso, as coisas correm muito melhores e tira muito mais benefícios disso. E para ser gestor da sua doença, o doente precisa de a conhecer. E então, eu vou fazer uma analogia e eu pretendo que vocês sigam o meu raciocínio. E então é comparar o corpo humano a uma máquina, neste caso um automóvel. Um automóvel move-se com a ajuda de um combustível, a gasolina ou o gasóleo. O nosso corpo também consome um combustível, basicamente é um açúcar, a glicose. Os doentes diabéticos já sabem que o açúcar do sangue chama-se glicose. Portanto, um automóvel consome gasolina, o nosso combustível é a glicose. O combustível, o gasóleo ou a gasolina é proveniente, a gente vai à bomba de gasolina, não é? Mas é proveniente de um poço de petróleo. Nós vamos buscar a nossa glicose aos alimentos, aquilo que comemos todos os dias. Nós temos necessidade de comer todos os dias para mantermos a nossa vida de relação. É da degradação dos alimentos que comemos que obtemos o combustível que depois vamos gastar. Um automóvel pode ter o depósito cheio de combustível, pode ter uma carroceria muito bem limpa, mas se não tiver motor ele não funciona.
Tem que ter um motor onde seja queimado esse combustível. No caso, o gasóleo, por exemplo. E o nosso motor, onde é consumida a nossa energia, a nossa glicose, é as células. Todo o nosso corpo é formado por milhões de células, nossos músculos são formados por milhões de células, nossos pulmões, o nosso coração, e é aí que é consumida a glicose. Agora, já temos o motor, já temos o combustível, é necessário que o combustível entre para dentro do motor para aí ser queimado. Nos motores a diesel existe o que se chama uma bomba injetora. O que é que faz uma bomba injetora? Eu não sou mecânico, mas é isso que lhe diz lá os mecânicos. Injeta, como a própria nome indica, o combustível para dentro do motor para aí ser queimado e produzir energia que faz mover os pistões e depois transmite às rodas o movimento. No nosso corpo, o responsável pela introdução da glicose dentro das células, glicose que anda na corrente sanguínea, é insulina. Toda a gente ouviu falar da insulina. Portanto, a insulina é que faz o papel da bomba injetora. Transporta ou ajuda a transportar a glicose para dentro das células para aí ser consumida, produzir energia, que permite que neste momento já aqui a falar, a andar e vocês ouvir-me. Nos diabéticos acontece uma de duas coisas. Primeira, normalmente os diabéticos são doentes obesos e existe uma resistência à ação da insulina. A insulina tem muita dificuldade em transportar a glicose para dentro das células. E o que é que vai acontecer? Que o desgraçado do pâncreas, que é um órgão que está junto ao duodeno por baixo do estômago, começa a produzir cada vez mais insulina para forçar a entrada para dentro das células. Por exemplo, a bomba injetora, se alguém tem carros a gasóleo, às vezes quando entopem os bicos, o motor começa a soluçar. Portanto, quando existe essa dificuldade para entrar também a glicose para dentro das células, o pâncreas produz mais insulina para que realmente ela consiga entrar dentro das células. Só que existe um problema, é que ao longo dos anos, 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30 anos, vai-se esgotando a capacidade do pâncreas de produzir mais insulina. E então chega uma altura em que as pessoas vão ter necessidade de usar a insulina proveniente do exterior. Toda a gente que está aqui assim tem familiares ou conhece alguém que usa a insulina. Portanto, são esses os dois mecanismos responsáveis pela diabetes. Pela resistência inicialmente à ação da insulina e depois pela falha da própria insulina. O nome correto da doença é diabetes mellitus, porque há muitos e muitos anos, quando os doentes apareciam com a diabetes, já estavam num estádio muito avançado da sua doença. E então alguém se lembrou de provar a urina destes fulanos. Provou, parecia mel. Daí o nome diabetes mellitus, que é o nome correto da doença. E porque é que antigamente, vocês lembram-se, quem tivesse a voz ou se lembra, antigamente para controlar a diabetes não se usava picar no dedo. Só se usava as tiras para determinar o açúcar do sangue, neste caso a glicosúria, porque é na urina, aí nesse lugar, só na urina. E porquê? Porque o nosso rim funciona como uma barragem. Uma barragem é capaz de reter a água até determinado nível. Mas se a água for em excesso, chover muito e não abrirem as comportas, a água passa por cima. No nosso rim, em relação à glicose, é exatamente a mesma coisa. O que é que vai acontecer? É capaz de reter o açúcar do sangue, a glicose, até um nível de 180 mg por decilitro. Mas a partir desse valor, ele passa para a urina. E quando as pessoas apareciam ao médico já nessas ocasiões, já estava o estado muito adiantado da sua doença, e então apareceu com a tal glicosúria, o açúcar na urina. A palavra-chave no tratamento dos doentes com diabetes chama-se hemoglobina glicosilada. A hemoglobina glicosilada, aliás, é um pigmento das células vermelhas do sangue, e neste caso a A1C, todos os diabéticos sabem perfeitamente o que isto é aquela hemoglobina que é capaz de fixar a glicose do sangue, de se ir saturando com glicose do sangue ao longo da vida de uma célula vermelha, que é cerca de 120 dias. E essa captação de glicose é diretamente proporcional à média do açúcar no sangue ao longo de 3 meses. Imaginem, vocês saiam daqui, alguém que está aqui que é do Porto, ia para sair daqui do parque de estacionamento, ia para Creixomil, ia por uma média de 10 à hora.
Chegava ali à via rápida, não estava lá a polícia, já ia a 100. E depois, na autoestrada, ia a 150, imaginemos. Mas a média do Centro Comercial de Vila Flor até à Avenida dos Aliados, por exemplo, era de 100 km por hora. É isto que é a hemoglobina A1C. É a média do açúcar no sangue ao longo de 3 meses. Quando o doente diabético pica agora, se eu picasse agora o meu dedo, tinha, por exemplo, 110, que eu não sou diabético, felizmente. Mas se picasse daqui depois do almoço, era capaz de ter, por exemplo, 115. Ou logo à noite, se não tivesse merendado, tinha, por exemplo, 90. Portanto, o valor do açúcar no sangue instantâneo é muito diferente ao longo do dia. Mas este valor dá-nos a média. E num doente que se considera controlado, este valor deve ser inferior a 6,5%. E é isso que transmitimos ao nosso doente, para além de lhe ensinarmos a picar o dedo conforme as conveniências. Os doentes normalmente aparecem-nos assim, barrigudos, gordos. É o típico doente diabético. Então, o que nós lhes propomos é que saibam determinar o índice de massa corporal. É muito fácil, vocês podem ir à internet e pôr lá IMC e aparecem lá uns quadradinhos onde introduzem a vossa altura, o vosso comprimento e ele dá-vos o índice de massa corporal, que tem que ser normalmente inferior a 25. Nós damos aos nossos doentes umas tabelinhas como estão ali, uma coisinha assim deste género, que é muito fácil, e então o que é que eles mandamos fazer? Para colocarem o MC ali abaixo de 25, entre 18,5 e 25, que é o peso correto. E depois, se repararem lá em cima, por exemplo, eu meço 1,70 m, ponho 1,70 m e dá automaticamente o peso ideal, 69 kg. Eu peso 70, peso mais 1 kg, paciência. Portanto, os doentes diabéticos têm que saber calcular o peso ideal deles, porque é fundamental para a vida deles que o saibam fazer e que o saibam atingir. Também ensinamos aos nossos doentes a calcular o perímetro abdominal com uma fita deste género, uma fita que vocês têm lá em casa, vamos aqui à cintura. Os homens devem ter um perímetro abdominal inferior a 94 cm e as mulheres inferiores a 80. Lá em casa entretenham-se a ver como é que está isso. Portanto, os doentes diabéticos perseguem este objetivo de ter um perímetro abdominal, porque está demonstrado que quanto mais elevado for este perímetro, mais risco aterosclerótico existe. Mais riscos de doença coronária, de infartos cerebrais. Ensinamos aos nossos doentes depois a comer. Comer é fundamental. Todos vocês já deram a roda dos alimentos ao longo do ensino secundário. Nós ensinamos o que é a roda dos alimentos, quais são os principais constituintes. Até compramos um prato daqueles de escorregar na neve, que é um prato muito grande, e a gente põe-se em cima daquilo e vai pela neve abaixo na Serra da Estrela. E então, temos ali assim os principais grupos de alimentos à minha esquerda, que é os vegetais, as frutas, e depois os cereais aqui em baixo, e depois os outros grupos de alimentos, as leguminosas, os derivados do leite, a carne e o peixe. E o que é que fazemos aos nossos doentes? Olha, vocês na próxima reunião, nós fazemos normalmente 8 reuniões, que cerca de 2 horas cada uma, tragam alimentos de casa, o que quiserem. E então eles chegam, nós pomos uns cartõezinhos por cima daquelas linhas, olha, agora distribuam os alimentos conforme a roda de alimentos. Eles assim fazem, olha, é assim que vocês têm que fazer ao longo do dia para saberem aquilo que devem comer. E eles acho que vão fazendo, vão tentando fazer pelo menos. Ensinamos também aos nossos doentes a ler os rótulos das embalagens. Isto é fundamental, porque eles vão ao supermercado, pegam num pacote disto, num pacote daquilo, e não sabem qual é a composição dos alimentos. Ensinamos-lhes a ver que, por exemplo, esta caixa de bolachas, que aqui tem cerca de 70% de hidratos de carbono, ou açúcares ou glicídios. Para um diabético é uma coisa exorbitante. Então, não devem fazê-lo, até porque muitos destes açúcares são açúcares de absorção rápida, que são imediatamente absorvidos. E nós ensinamos aos doentes que devem dar preferência aos açúcares de absorção lenta, como o amido, que é o do pão, por exemplo, de cereais, que é um açúcar que se vai absorvendo lentamente e mantém-se normalmente num platô único. Ao passo que se eu comer, por exemplo, a sacarose, que se adoça ao café, o pico de glicose no sangue sobe num instante. E no diabético deve-se evitar aquelas flutuações do açúcar no sangue. Outro aspecto fundamental que tentamos transmitir aos nossos doentes
é que, para além da alimentação, eles têm que fazer exercício físico. O exercício físico é fundamental porque é um meio independente de ajudar ao controle do doente diabéticos. Um doente que faça exercício físico consegue controlar melhor a sua doença do que se não o fizer, independentemente daquilo que come. Mas se comer corretamente, atingir o peso ideal e fizer exercício, controla muito mais facilmente a sua doença. É considerada uma atividade regular se ele fizer 5 dias por semana. É considerado que um indivíduo se considera minimamente ativo se der 10.000 passos. Nós damos aos nossos doentes, mais uma cábula, um aparelhinho como este, que se compra naquelas lojas de material desportivo, colocam aqui na cintura e de manhã até à noite ele marca os passos. É considerado minimamente ativo se der 10.000 passos. O diabético tem que fazer pelo menos 15.000 passos por dia. Pelo menos 5 dias por semana. Não passa. Este é o aparelhinho que vos tinha falado. Deve fazer pelo menos 30 minutos por dia, por semana, durante 5 dias da semana, como disse, e só se consegue emagrecer. Atenção, a gente que quer emagrecer aí, que seja gordinha, tem que fazer pelo menos 60 minutos por dia. Só assim consegue emagrecer. Porque fazer 30 minutos por dia é apenas para manter o peso. Quem quiser emagrecer tem que correr 1 hora. E quando nós mandamos ao doente, mandamos caminhar. E caminhar é de maneira que as pessoas digam: fulano tal vai com pressa. Não é a beber montras, olhar para não sei o quê. As pessoas têm que dizer: olha que fulano vai com pressa. Assim é que é caminhar. E tem que caminhar 30 minutos por dia, pelo menos para manter o peso. Se quiser emagrecer, 60 minutinhos. Nesta Assembleia há 3 tipos de pessoas. Atendendo à prevalência da diabetes em Portugal, aqui existirão pelo menos 30 a 35 pessoas com diabetes. Para essas pessoas, uma palavra de encorajamento e de esperança. Se tiverem o vosso peso ideal, se fizerem exercício físico e se tiverem uma hemoglobina A1C, que o vosso médico aí é responsável realmente por que ela venha para valores abaixo de 6,5%, 7%, vocês podem ter uma vida longa e evitar aquelas complicações de cegueira, de amputações, de insuficiência renal crónica e ter uma esperança de vida média longa e com qualidade de vida. Outro tipo de pessoas que está aqui são aquelas pessoas que têm antecedentes familiares de diabetes, o vosso pai ou a vossa mãe. Para esses, o que é que têm que fazer? Têm que manter o peso ideal correto e têm que fazer exercício. Só assim poderão protelar o aparecimento da doença no tempo. Quanto mais tarde ela aparecer, melhor. Porque pode aparecer, e quanto mais tarde, melhor. E até pode nem aparecer. E depois há outro tipo de doentes, que não têm familiares e que estão bem de saúde. Mas esses, atenção, não estão imunes ao aparecimento da doença. Portanto, mantenham o vosso peso e façam exercício, porque provavelmente assim ela nunca vai aparecer. Antes de acabar, eu vou passar um pequeno vídeo de 1 minuto, porque vai ter lugar aqui em Guimarães, em maio, um congresso das unidades de saúde familiares. E muito obrigado pela vossa atenção.